Olá a todos! No vídeo Jesus morreu na cruz ou estaca, eu recebi a seguinte mensagem do Manuel. Diz assim: na cruz, com toda a certeza. Mas o que leva a pessoa a dizer isto? Será que foi por estudar as escrituras? Será que é por tradição? Ou será que é por uma questão de fé? Bom, então eu vou tratar desse assunto sobre a cruz e vou mostrar para vocês que o padre católico, estudando seriamente as escrituras, chegou à conclusão que Jesus realmente foi pregado numa estaca. A Igreja Católica, para quem não sabe, ela é a inventora da propaganda. E muitas dessas propagandas da Igreja eram falsas. Por exemplo, o inferno de fogo, que agora está sendo preparado para deixar de ser o ensino do catolicismo. Então acompanhe esse vídeo comigo até o final, que eu acredito que a Igreja Católica também vai ter que confessar que a estaca de tortura é realmente o instrumento para executar Jesus. E a cruz é, na verdade, um símbolo de origem pagã. Numa rede social, Manuel disse assim: Testemunhas de Jeová não são confiáveis em seus argumentos. Temos aí o exemplo de como Cristo morreu. Foi em uma cruz e não em uma estaca. É muito comum isso nos meios de comunicação, principalmente em redes sociais, a difamação dos cristãos Testemunhas de Jeová com relação à estaca onde Jesus foi executado. Aqui, este opositor pegou uma foto de uma das revistas da Testemunhas de Jeová e escreveu assim: mentira. E na outra foto, onde está a cruz, ele escreveu verdade bíblica. Mas isto é realmente uma mentira dos cristãos Testemunhas de Jeová? Eu, que já fui católico, estou acostumado a entender que as Testemunhas de Jeová são o bode expiatório de toda a doutrina falsa da cristandade, como alma imortal, inferno de fogo, a cruz e várias outras doutrinas falsas que o protestantismo e suas filhas, as igrejas evangélicas, vêm copiando da Igreja Católica. Então vamos lá. É estaca ou cruz? Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, na página 505, a cruz stauros é estaca. É também chamada árvore ou madeiro, exilon, Novo Testamento, Atos 5:30, 10:39 e 1 Pedro 2:24. O The Non-Christian Cross, de Parsons. Nas páginas 23 e 24 diz assim: a tradução da palavra cruz em nossos léxicos, entre os significados de stauros, sem explicar que este não era, de forma alguma, o significado original da palavra nos tempos dos apóstolos, que só adquiriu esse significado fundamental muito mais tarde e que chegou a adotá-lo. Foi exclusivamente pelo fato de que, por uma razão ou outra, se presumiu que o stauros em que Jesus foi executado tivesse aquela forma certa, de cruz, apesar de não ter. Então o Sr. Parsons, dizendo que a forma do instrumento de execução de Jesus era mesmo um poste reto. O dicionário Vine, ou Vini, da Casa Publicadora Assembleia de Deus, ano 2002, página 522, vai explicar a origem da cruz. Stauros denota primeiramente poste ou estaca vertical. Em tais peças, os malfeitores eram pregados para execução. O substantivo stauros e o verbo stauro, amarrar a uma estaca ou poste, devem ser originalmente distinguidos da forma eclesiástica da cruz de duas vigas. A fim de aumentar o prestígio dos sistemas eclesiásticos apóstatas, os pagãos foram recebidos nas igrejas, independente da regeneração pela fé, e foram-lhe permitidos reter, em grande parte, os sinais e símbolos pagãos. Por conseguinte, o tal, ou T, em sua forma, mais frequentemente como a ponta da cruz abaixada, foi adotada para representar a cruz de Cristo. Esse dicionário Vini, depois do ano de 2002, de 2002 para frente, ele foi modificado pela gráfica da CPAD. A gráfica alterou todo o texto original. Então, veja a data do seu Vine. Tem que ser de 2002 ou de 2001. Este é o site Reclame Aqui, onde eu vou mostrar para vocês que muitas pessoas reclamam da adulteração do Vine. A obra dicionário Vine CPAD foi adulterada a fim de vindicar suas posições teológicas pentecostais. A Casa Publicadora Assembleias de Deus adulterou diversas definições dos pesquisadores eruditos mencionados acima, como Vine, Unger, etc. Um completo absurdo. Vocês podem entrar no Reclame Aqui, tem centenas de reclamações e pedidos de indenização e até ameaças de processos
contra a CPAD por causa de adulterações de dicionários. Para constar como registro, esta é a obra adulterada, que diz assim em cruz, stauros, denota primariamente cruz, instrumento de suplício. Só que isso é mentira, tá? Aqui a obra já está adulterada. Não é cruz, é estaca, como diz o Vine original. Bem? Eu não sei. O símbolo em forma de T era do deus pagão Tammuz, dicionário Vine, 2002, Verbete Cruz. E para chamar a atenção desses pagãos, o catolicismo pendurou o Cristo morto no objeto de adoração pagã. A Bíblia de Estudo Pentecostal, 2011, diz assim, Ezequiel 8,14, Tammuz era o deus babilônico da vegetação. Quando a vida vegetal morria, no outono, o povo lamentava, julgando ser aquilo a morte do ídolo. As mulheres de Judá abandonaram a Deus, o Senhor, e voltaram-se para deuses como esse, em busca de socorro e benefícios. O The Crocs, em Ritual Architecture, de Tiak, página 1, diz que é estranho, mas ao mesmo tempo um facto inquestionável, que séculos antes e depois do nascimento de Cristo, a cruz tenha sido usada como símbolo sagrado em terras fora da influência da igreja. Na representação de Baco grego, do Tammuz tírio, do Bel caldeu e do Odin escandinavo, apareceu o símbolo da cruz. A cruz no ritual, na arquitetura e na arte. Então o senhor Tirk, ele indica indícios que a cruz é realmente um símbolo pagão que foi introduzido logo depois da apostasia predita pelos apóstolos. A cruz, de longa data, já era usada pelos rituais pagãos no Egito, como mostra aqui a cruz com alça é a cruz alçada, sendo um objeto pagão de longa data. Então, quando foi que começou o costume de usar o objeto da cruz para fixar o Cristo morto? O Almanaque Ilustrado dos Símbolos, de Mark O'Connell, 2016, página 109, diz: foi na segunda metade do século II que os tradutores dos evangelhos usaram pela primeira vez a palavra crucial. Muitas imagens mostram Cristo pendurado em uma estrutura em forma de Y, furca, ou uma cruz em forma de T, assim como a cruz latina mais familiar, onde a travessa é colocada aproximadamente 2/3 para cima. Deste modo, Mark O'Connell está afirmando que, até o século II, a palavra crucial, que veio a ser depois a palavra cruz, estava ausente nos originais, no chamado Novo Testamento. Aqui tenho a linha do tempo da morte de Jesus no ano 33. Foi por volta do ano 100 que começou o costume pagão a se infiltrar nos ensinos cristãos. E até o século II, ou seja, até 200 anos da Era Comum, a cruz pagã já era um símbolo comum no meio da cristandade. Os condenados eram quase sempre forçados a carregar um poste reto e não uma cruz. E o condenado poderia também ser pregado numa árvore com uma tabuleta escrita acima dele, explicando o motivo da condenação para os curiosos que passavam pelo local. A execução servia de exemplo de vergonha pública e de alerta para o povo não cometer crimes contra a ordem ou poder estabelecido. O condenado era pregado em troncos de madeira ou madeiro, Deuteronômio 21:23, Gálatas 3:13, na versão católica online. O livro A Cruz Universal, da editora Pensamento, na página 65, diz: por consequência, a ideia moderna de cruzamento encruzilhada está ausente dos termos fundamentais crux, stauros. E o livro A Cruz e a Crucificação, de Hermann Fulda, diz que nem sempre havia árvores disponíveis nos lugares escolhidos para execução pública, de modo que uma simples viga era fincada no chão. Os renegados eram amarrados ou pregados nela pelas mãos erguidas. Jesus morreu numa simples estaca de morte. Este é um livro vendido para a Igreja Católica no Oriente, como os condenados eram pregados diretamente na árvore, com as mãos levantadas para cima. Agora, esta é uma entrevista com o padre Raymond Brown, na revista Veja, Quem Matou Jesus, de 12 de abril de 1995, página 78. Veja o que diz o padre. Ambas as palavras, stauros e crux, acrescenta Brown, refere-se a uma estaca, a qual as pessoas podiam ser atadas de várias maneiras, empaladas, penduradas, pregadas ou amarradas. O condenado seria pregado nela com os braços estendidos para cima. Assim, o padre confirma que Jesus foi pregado realmente numa estaca. Aqui mais informações sobre o padre Brown.
Como o vídeo vai ficar muito longo, vocês podem pausar o vídeo para ler, por favor. O livro A Teologia do Apóstolo Paulo, de James Dunn, editora Paulus, página 253 e 272, referindo-se claramente à crucificação suspenso vivo na árvore, Deuteronômio 21, 22 e 23, dos seus opositores farisaicos. A punição de ser suspenso numa árvore até morrer é prescrita no rolo do templo. Desta forma, segundo o Sr. Dunn, era por lei exigido que os condenados fossem mortos, suspensos numa árvore ou no madeiro. Isso era prescrito por lei. Então, a Bíblia israelita traduz corretamente Colossenses 2,14 assim: na estaca de execução. Mas os amantes da cruz dizem que não poderia ter sido estaca, mas sim cruz, porque Jesus teria morrido debaixo da lei romana. E na lei romana era obrigatória a execução na cruz. Mas será isso verdade? Não estão eles mal informados? Este é o livro Vida e Destino de Jesus em Nazaré, de Daniel Margaret, editora Vozes, página 309. Diz assim: mas Jesus não morreu como manda a lei romana em uma cruz? Não. A crucificação de Jesus está ligada à lei judaica, o que está correto. Jesus morreu aos modos judaicos numa única estaca, pois Pôncio Pilatos respeitou todos os costumes dos judeus. Não há motivos para acreditar que os judeus não seguissem o costume oriental no método de execução. Exatamente o que disse o livro A Teologia do Apóstolo Paulo era prescrito no rolo do templo. Era por lei exigido que fosse uma estaca ou árvore, ok? Então, se você se opõe aos cristãos, testemunha de Jeová, reconsidere essas informações, porque as testemunhas de Jeová estão ensinando corretamente, bem? Será mesmo que Jesus foi pregado em um símbolo de um deus pagão, como mostra aqui a imagem? Essa é a Bíblia de Estudo Arqueologia NVI, 1906, Bíblia vendida para igrejas evangélicas. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nota do tradutor: o termo madeiro é usado no grego clássico no sentido de estacas e varas, em que os corpos eram empalados. No livro Vida e Destino de Jesus de Nazaré, editora Vozes, diz assim: Jesus foi então na véspera de sábado pendurado num palmiste, tronco de palmeira. Então, na lei judaica, era obrigatório morrer ou ser executado num tronco ou numa árvore, ou às vezes usavam-se o tronco da palmeira, certo? Então, o argumento que Jesus morreu debaixo da lei romana, ele é falso. Vocês podem levar esse vídeo para o seu pastor ver na sua igreja. Leve para os pastores, leve para a sua família assistir, porque as pessoas estão sendo enganadas nesse assunto, infelizmente. Mais detalhes do que dizia a lei. Esdras 6,11. Todo homem que alterar este decreto, uma viga, xilom, será arrancada da sua casa e que seja ele levantado e pendurado nela. Então, o costume era mesmo usar uma trave. Jesus carregou um tronco ou trave nas costas antes de ser pregado no madeiro e foi pendurado como manda a lei judaica, no tronco, de mãos para cima. Aqueles que dizem que foram usados 3 ou 4 pregos, querendo refutar a estaca, dizer que a estaca nunca foi usada, Jesus poderia sim ter sido pregado com 3 ou 4 pregos, como mostra a imagem. Um prego em cada punho, um do lado do outro, 1, 2, mais 2 embaixo, 3, 4. 4 pregos. Essa é uma foto real de uma pessoa que foi pregada no madeiro. 2 pregos furados de lado, nos pés, na altura do calcanhar, assim como mostra essa gravura. Então, qual é a opinião da Igreja Católica sobre a profecia que iria conduzir o Messias, o enviado de Deus, para a sua condenação e morte? A Bíblia Sagrada Ave Maria, edição de estudo, na página 1686, diz: existe uma alusão ao fato narrado em Números 21:6, a serpente erguida em um poste como salvação para o povo. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o homem possa se salvar, assim como mostra a imagem aqui. Porém, a profecia dizia que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja também levantado. João 3,14 e Números 21:4-9. A serpente do deserto foi levantada numa haste em forma de poste, porque cobras não têm braços para estender para os lados. E do mesmo modo, o Filho de Deus foi pregado no madeiro, num poste ou estaca reta, cumprindo
a profecia, a Igreja Católica vem mostrando nos seus estudos e nos seus livros que o instrumento de execução de Jesus é realmente um poste ou uma estaca. Sendo que foi na mesma igreja que o costume pagão da cruz foi primeiramente introduzido. À esquerda é o troféu da vitória na moeda de Júlio César, de 46 a 45 antes da Era Comum ou antes de Cristo. E à direita é um troféu de vitória do século I depois de Cristo ou Era Comum, que se encontra no Museu de Berlim. Na gravura mostra claramente uma armadura em cruz. A Igreja Apóstata removeu o imperador da cruz e colocou nela o Cristo. Este é o funeral de Júlio César e a cruz pagã de Cristo. Aqui, o troféu romano com o imperador crucificado em símbolo de rendição aos deuses. E depois a Igreja Apóstata leva esse culto pagão pregando depois o Filho de Deus na cruz, substituindo assim a tradição judaica da religião do Messias, onde foi usada a estaca e não a cruz. Agora voltando lá no começo, quando o Senhor Manuel disse: testemunhas de Jeová não são confiáveis em seus argumentos. Temos aí o exemplo de como Cristo morreu. Foi em uma cruz e não uma estaca. Bom, isso para mim, eu como cristão, está refutado. Cristãos testemunhas de Jeová são sim confiáveis, como prova toda a documentação desse vídeo de livros que não são impressos pela Torre de Vigia. E para encerrar, essa é uma citação do meu livro, A Visão do Céu e da Terra, da página 64. Muitas pessoas foram enganadas com a cruz pagã? Sim. Muitas religiões que se denominam cristãs escondem de seus seguidores e afiliados que a chamada crux simplex era um poste reto e que Jesus morreu de braços estendidos para cima. Como comentou o Padre Brown, não é possível que um dos mais organizados exércitos que existiu no mundo, o romano, pudesse usar um objeto cruzado com 2 pedaços de madeira para muitas vezes executar centenas de pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, 100 pessoas poderiam ser pregadas em 100 postes de madeira. Então, por que usariam 200 pedaços de madeira se cruzando e tornando esse trabalho dispendioso e demorado? Aí deixo para vocês, meus amigos, meus irmãos, responderem. Seria possível que um general romano fosse tão estúpido para cortar 200 árvores, sendo que ele poderia cortar somente 100, por causa de uma tradição, por causa de um desejo pessoal? Seria isso possível? Para mim, essa possibilidade parece absurda. Mas deixo vocês aí responderem nos comentários. Mas o que eu penso ser o mais importante mesmo é que Cristo ressuscitou por nós para nos garantir salvação. Aleluia! A morte foi vencida. Espero que tenha gostado do vídeo. Um abraço a todos, fique com Deus.